pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Conversaremos sobre essa matéria aqui do Pipeline ligada ao valor econômico que traz essa manchete: Nubank desiste do Digimais. A gente sabe que o Nubank está procurando, né, uma possível aquisição ou então a sua licença bancária para ele conseguir então ser propriamente dito um banco. E essa matéria aqui mostra uma das negociações, né, análise aí do mercado para ver se há essa possibilidade de adquirir um banco, porque se tornando um banco, ele consegue então oferecer outros serviços, né, e produtos bancários e se adequar à normativa do Banco Central, que impede aí que instituições de pagamento, fintechs, continuem utilizando, né, o termo bank ou banco em português. Então o Nubank precisa correr atrás dessa licença bancária, ou então o caminho mais prático, mais fácil seria adquirir um banco. E aqui apareceu no meio do caminho o Digimais. Daqui a pouco a gente vai já conhecer que banco é esse. E o banco Digimais, ele tem sido pressionado pelo Bacen pela troca de controle. Então teve reuniões ali do Bacen com a diretoria do Digimais, e o Nubank foi convidado, né, para analisar, avaliar ali este banco. Então o Digimais, ele é um banco já múltiplo que tem a licença bancária, então seria mais prático para o Nubank conseguir essa licença, adquirindo um banco. Porém, o Nubank desistiu da compra por motivos aí que não foram muito falados, tá? Mas aqui a matéria do Pipeline aqui do Valor Econômico traz essa manchete, né? Olha só, o Nubank possivelmente, né, poderia estar de olho apenas na licença e crédito tributário, que é o que chama mais atenção nesse Digimais. Porém, não foi para frente o negócio. Essa matéria aqui é de novembro e a gente percebe aí que já há uma movimentação do Nubank, principalmente ontem com esta entrevista que o CEO do Nubank concedeu à CNN, né, ele falou que cogita a compra de um banco, ou seja, eles estudam, né, a possível compra de um banco para ter a licença bancária. Então seria um caminho mais rápido, né, para o Nubank nesse sentido. A gente sabe aí que o Nubank precisa correr atrás dessa licença, porque tem um prazo que o Banco Central solicitou para adequação a essa nova normativa, né, essa nova regra aí que estabelece que apenas bancos podem utilizar o termo banco ou bank. Isso daí tem 120 dias de prazo para as instituições financeiras, fintechs se adequarem, né? Ou mudam de nome ou entram com um pedido, né, de licença bancária. Só que a licença bancária leva um tempo, né? E o Nubank pensa em 2026 solicitar essa licença. Mas seria mais prático, então, ele adquirir um banco nesse sentido para conseguir já essa licença por tabela, né? Adquirindo esse banco, ele já então se torna um banco múltiplo, né? Um banco que já tem a licença é muito mais prático. Porém, tem a situação de que ele precisa, né, dispensar caixa, mas o Nubank é bem capitalizado, ele tem bastante dinheiro em caixa e ele conseguiria sim adquirir um banco, né, comprar um banco que já tem essa licença bancária, e isso facilitaria muito para ele. A licença bancária já não precisa dispensar dinheiro, né, apenas uma regulação, uma autorização, né, uma papelada, documentação, burocracia, que ele correria atrás. Então seria mais barato a licença. Porém, o lado negativo disso é a demora, né? O Banco Central leva aí, pelo histórico, né, de autorizações aí dessa licença bancária para alguma instituição que esteja desejando a mesma, né, ele leva aí no mínimo 360 dias para liberar essa licença, né? Ainda tem a adequação da instituição, etc. Então passaria do prazo que o Banco Central deu aí às instituições de pagamento para se adequarem. Então o Nubank vem a público, fala isso, ele precisa dessa licença com urgência. E esse Digimais, então, foi descartado. O banco Digimais você não consegue abrir uma conta, porque ele é um banco mais fechado, né? Mais institucional, ali, mais para empresas, você não consegue ter uma conta corrente, apesar de ele ser um banco múltiplo, tá? E que tem carteira de crédito, carteira de investimentos, certo? Mas você não vê, ele tem financiamento de veículos, tal, mas você não vê aí ele com abertura de conta expressiva. A origem desse banco aqui nas informações sobre a empresa, né? Você percebe aí, ele é de 1981, início das atividades como financeira, tá? Era ligado antigamente até o Banco Renner, né? Em 1987, início de operações de financiamento, né? Crédito para veículos, CDC,
Em 1991, né, ele conseguiu a transformação para banco múltiplo, você percebe, em 91. Em 2009, houve a associação com o Grupo Record. Então, hoje é um banco associado ao grupo da Rede Record. Tá? Em 2018, início da plataforma digital. Aí, em 2020, aquisição do controle pelo Grupo Record. Então, a Record hoje possui o controle desse banco Digimais, né? E em 2025 vai fazer 45 anos e teve aí o início de operações de empréstimo consignado. Então, essa aqui é a linha do tempo, né? Mais de 40 anos, esse Digimais aí já está na praça, na operacionalização aí comercial. Porém, o Nubank não quis, né, por motivos próprios. Ele fala que há risco reputacional e operacional que pesaram, disseram fontes aí ao jornal Valor Econômico aqui do Pipeline. Então, essa é a situação que está acontecendo com o Nubank, né? A gente já vê as primeiras movimentações, os primeiros estudos e análises de viabilidade, etc. Então, o Nubank está nesta busca, né? Agora vai apertar o negócio, porque a legislação ela veio com tudo aí. Já tem a questão também que eles precisam, né, ver aí Caixa, né, direcionar recursos para um possível aumento do imposto, que vai de 9% para 15%, aumento de 66% para as fintechs. Então, ele vai ficar pagando aí uma taxa alta, né, de imposto, sendo uma fintech. Então, não seria interessante, né? Os senadores querem aumentar esse imposto às fintechs. Então, é melhor logo ele se transformar em um banco mesmo. Isso daí vai ser muito mais inteligente, muito mais eficiente para o Nubank. Ele vai poder, né, atuar em diversos setores, né? Ele vai poder atuar aí em financiamento de veículos, por exemplo, sendo um banco múltiplo, coisa que ele não faz hoje. A fintech não é autorizada a disponibilizar financiamentos, porque ele não tem carteira de crédito, né, carteira de financiamento, né? Ele não pode atuar nesse tipo de produto e serviço bancário. Então, a gente observa essa situação, né? Esta a informação que a gente tem nesse momento. Vejamos as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer, que banco vai surgir no caminho aí do Nubank, se essa for a saída mais rápida para eles conseguirem sua licença, né? Só lembrando, lá nos Estados Unidos eles já solicitaram essa licença. No México eles têm essa licença também de banco múltiplo. E aqui no Brasil eles vão cogitar aí ou comprar um banco ou solicitar a licença diretamente junto ao Banco Central, né, para ser um banco múltiplo. E a gente não vê a necessidade de ter agências, né? Não há uma regulação falando da obrigação de ter agências bancárias, certo? E ele pode continuar operando de maneira digital, como um banco digital, como a gente vê aí C6 Bank, né, que é um banco múltiplo também, mas não tem agências e tem a licença bancária para operar como banco, né, e ter esse nome de bank, né, C6 Bank. Então, possivelmente, o Nubank ele vai seguir esse mesmo caminho aí de banco múltiplo. Só lembrando também, tempos atrás, ele comprou uma corretora, porque ele não poderia distribuir valores mobiliários, né, ele não poderia distribuir investimentos, né? E com a aquisição de uma corretora, isso se torna mais fácil. Então, não há necessidade de solicitar essa autorização do Bacen. Ele, né, conseguindo aí, por meio dessa corretora, facilitar o processo aí de se transformar numa distribuidora também de investimentos. E o Nubank pode fazer esse mesmo movimento agora para ter a sua licença bancária. Basta adquirir um banco que já tem essa licença. Possivelmente ele será um banco múltiplo e não um banco comercial. Banco comercial a gente tem aí o Itaú, o Bradesco, né, Banco do Brasil, os grandes bancos, né? Então o Nubank iria ser apenas um banco múltiplo, tá? Que tem aí uma carteira no mínimo de investimentos e uma carteira de crédito, né? Ou seja, pode ofertar produtos e serviços nesse sentido, tá, ok? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês aqui no canal John Financeiro. Obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal. Então já considere deixar seu like, se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo o que você acha dessa situação. Vamos conversando de forma saudável a respeito disso, pessoal. E marca as notificações, não esquece disso. Então conversa comigo, a gente responde sempre aqui no canal os comentários, né, dos telespectadores aqui do nosso canal. Isso a gente tem o maior prazer de estar conversando com vocês e ter esse diálogo aberto aí sempre aqui nos comentários, tá certo, pessoal? Obrigado por tudo, até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!